Oi, gente, muito boa tarde. Globo Esporte começando nessa segunda-feira especial demais. O Brasileirão aqui no Globo Esporte tem a virada incrível do Fluminense em cima do Palmeiras. Agora vamos de Fluminense, ó. Derrotou o Palmeiras em casa, deu um alívio aí pro torcedor, mas agora o foco já tá na Libertadores, tá? O time já está na Argentina para enfrentar o Independiente Rivadavia amanhã. E quem tá lá já acompanhando tudo nesse frio é o Bruno Cortes. Como tá por aí, Bruno? Boa tarde. E aí, Duda, boa tarde a todos. Está frio, hein? 7 graus, sensação térmica de 3, mas amanhã, na hora do jogo, a previsão é de que esteja ali em torno de 12 graus. Então, frio não deve ser um grande problema para o time do Fluminense, não. Como você disse, o Fluminense já chegou hoje, de madrugada, por volta de 1 da manhã. Tem treino marcado para hoje à tarde. Nesse treino, o Marcão já deve definir o time titular, que provavelmente vai ser quase o mesmo do jogo com o Palmeiras no fim de semana. Só com 2 mudanças ele na zaga. Thiago Silva de volta, foi poupado no jogo com o Palmeiras, titular absoluto, líder do time, capitão também. E o Ignacio também de volta à zaga, deve ser o parceiro do Thiago Silva ali na defesa. O jogo acontece aqui no estádio Malvinas Argentinas, estádio de Copa do Mundo, 78, capacidade para 40 mil torcedores, mas a expectativa otimista por aqui é de que tenhamos algo em torno de 25 mil torcedores, então não deveremos ter casa cheia, muita pressão em cima do Fluminense, não. Para o Rivadavia, é o jogo mais importante da história. Para o Fluminense, o jogo mais importante, sem dúvida, da temporada. E o Globo Esporte foi às ruas ouvir os torcedores empolgados depois dessa vitória com o Palmeiras. Vamos ouvi-los. Aí, presidente, vou fazer uma gravação aqui pro Globo Esporte aqui. Pode ir? Vamos de café? E eu tô muito feliz de ter visto o Germancano marcando ontem, voltando a marcar, o Fluminense voltando a ganhar. O Guga chegou inteiro, Guga, o cruzamento, Martinelli, Cano! Gol! E finalmente o Cano fez gol. Cara, que felicidade. Pela primeira vez em quase um ano de Fluminense, eu senti prazer em ver meu time jogar. O ponto forte do jogo foi o John Arias caindo de bunda em campo. Escorregou, caiu! E aí a torcida do Fluminense vai à loucura com o tombo do Arias. Me dá sua camisa, você é meu jogador preferido. E rasgou, já foi, hein? Ajuda Arias. Vitória para lavar a alma, sair dessa murrinha depois da Copa. Ganhar do Palmeiras é fácil, difícil é ganhar do Vasco. É a chance do terceiro cruzamento, Puma! Gol! Parabéns, Marcão, ótimo trabalho. Pelo amor de Deus, nada de português, é argentino, europeu, aqui é carioca. Marcão é tricolor. E Marcão fica. E que na Libertadores a gente seja campeão também. E o Flu, pô, vai ganhar tudo aí esse ano. E quem sabe pegar o PSG na final do Mundial. Tricolor de coração até a morte. Vou mandar um beijo pro Escobar. E melhoras também. Melhoras, com certeza. Muito obrigado, Globo Esporte. Fluminense e Palmeiras fizeram um confronto bem legal no Maracanã. Eu estava no troca de passes, Vini, já mencionei aqui, e eu vi vários trechos da entrevista coletiva do Abel. Ele parte para aquele confronto com vocês da imprensa sem demonstrar muita irritação. Mas eu achei... Mas fazendo muitos questionamentos. Eu achei ele um tom abaixo do que ele costuma ter. Eu achei ele um tom abaixo do que ele costuma ter. Eu não sei se ele estava abatido pela derrota, enfim... abatido pelo momento que o Palmeiras vive, mas eu já vi o Abel em questionamentos menos diretos, ter respostas muito mais fortes do que ele teve. Enfim, não sei se vocês compartilham dessa opinião. Mas eu já vi pergunta normal se transformar numa resposta, assim, muito desnecessária da parte dele. E passa muito também pelo desempenho dos jogadores que voltaram da Copa, né, Vini? Total. Primeiro dizer que eu concordo com o Coutinho. Poucas vezes a gente não está acostumado a ver nesses 6, 7 anos, daqui a pouco já vai completar 7 anos, né? 6 anos, aliás, daqui a pouco, novembro de 2020, então daqui a pouco vai completar 6 anos, que são 7 temporadas, né? A gente raramente vê o Abel com a baixa guarda, ele sempre tenta controlar a narrativa da coletiva, né? Às vezes a pergunta nem é tão agressiva e ele sobe um pouco o tom ou ele direciona a resposta para onde ele quer levar o debate. E nessa, eu até acho que a pergunta foi bem incisiva, né? A gente vai debater se fazia sentido, se não fazia, se foi legal a postura ou se não foi, mas o Abel não foi para o confronto, que é algo que a gente se acostumou a ver nesses últimos 6 anos. Ele, né, parece ter sentido o golpe, é a pior sequência do Palmeiras na temporada, 4 jogos seguidos sem vencer, e um time que tem tido muita dificuldade para propor jogo,
Antes a gente falava, muitas vezes o Palmeiras não propõe jogo, não dá espetáculo, mas vence. É pragmático, mas é muito seguro, abre o placar em relação ao adversário e depois administra bem o jogo. E agora o Palmeiras tem tido muita dificuldade, né? Nesse jogo do final de semana, o Abel abriu mão, até pela falta de opções do esquema com 3 zagueiros. O Barbosa estava com um incômodo no pé, né? E assim, não funcionou, não foi legal. O Giai, que apareceu ali e que poderia até, quem sabe, cavar uma vaga para esse jogo de volta contra o Cerro Porteño, foi muito mal. O Palmeiras não se comportou bem, abriu ou ficou à frente do placar em 2 oportunidades e acabou sofrendo essa virada. E acho que passa muito pelo que você citou, Barreto. Piquerez não voltou a jogar ainda aquilo que se espera e aquilo que a gente sabe que ele pode jogar. Talvez a grande exceção seja o Gustavo Gomes, né? Porque do meio para frente, acho que o Paraguai, o Maurício do Paraguai também entra nessa lista. Então, tirando os paraguaios, Gustavo Gomes e Maurício, dos outros convocados que estiveram na Copa do Mundo, todo mundo muito abaixo, com a ressalva do Vitor Roque, que não foi para a Copa do Mundo, que está voltando de lesão, mas num contexto meio parecido, ainda tentando encontrar o ritmo, e talvez desses grandes jogadores do elenco, o Vitor Roque seja aquele que esteja num nível mais distante dos companheiros, né? Acho até que o jogo de sábado, ele tem esse componente ruim também para a partida de volta, que o Palmeiras não sabe quem vai ser o substituto do Andréas Pereira. Acho muito possível que com a volta do Gustavo Gomes na zaga, o Palmeiras tenha um trio de zaga ali com Murilo, Gustavo Gomes e Barbosa. E aí o Emiliano Martínez, que vinha jogando como um zagueiro, deu um passinho para frente para jogar no lugar do Andréas. Ou Emiliano ou Lucas Evangelista são essas 2 opções ali mais prováveis e lógicas para o lugar do Andréas Pereira. Como o Vitor Roque está muito mal já há alguns dias, já há alguns jogos, acho que também poderia entrar no debate se o Vitor Roque ou o Sousa seriam titulares. Como o Sousa entra no segundo tempo e sente a coxa, teve uma lesão diagnosticada, o Sousa está fora desse jogo, é possível que o Vitor Roque seja mantido, apesar da má fase técnica. E eu puxei o papo aqui sob o ponto de vista do Palmeiras, pelo contexto da briga pela liderança com o Flamengo, né? Mas esse jogo também é super importante para o Fluminense, para se manter ali na briga pelos primeiros lugares e também para dar uma resposta que o torcedor estava esperando há um tempo, tanto que causou a queda do Zubeldia, né? É incrível a mudança, né, do Fluminense, cara. Terça-feira fez mais um jogo horroroso contra o Independente Rivadavia em casa. O Zubeldia foi demitido quinta de manhã cedo e no sábado o Fluminense fez um bom jogo, cara. O Fluminense foi melhor durante pelo menos 70 dos 90 minutos ali. Renova a esperança do torcedor para o jogo de volta, amanhã. Né? Porque você vê que o clima já mudou totalmente. É na casa do adversário. Mas o confronto está aberto. Se você conversasse com o Tricolor quarta-feira, assim, era a imagem da depressão futebolística. Libertadores já era, né? Pois é. Agora, conversa com ele hoje. Tá muito esperançoso que vai vencer o Rivadavia fora de casa e acho que com razão. O Fluminense tem time para isso. E ontem alguém sairia esperançoso de um confronto entre 2 times na zona do rebaixamento, né? Aconteceu com o Santos, Vini, com o visitante. Isso me fez muito lembrar do ano passado, né? Quando o presidente se queixou de que o time que não consegue ganhar do Vasco... Na primeira rodada. Né? Na primeira rodada, não é possível, falou em tom de cobrança. Salve, salve, torcedores do Fluminense, tudo certinho? Um ótimo começo de semana a todos, e bem-vindos ao Redação Nense, para continuar mais um vídeo. Bom, o Fluminense busca virada nos acréscimos e derrota o Palmeiras no Maracanã. O Fluminense protagonizou uma grande reação no último sábado, no Maracanã. Mesmo saindo atrás no placar em 2 oportunidades, o tricolor conseguiu a virada diante do Palmeiras por 3-2, pela 23ª rodada do Brasileirão. Serna e Cano marcaram em um intervalo de apenas 7 minutos, enquanto o gol decisivo saiu aos 46 minutos da etapa final. O resultado também representou a primeira vitória do Flu desde a retomada das competições após a pausa para a Copa do Mundo. O primeiro gol do Fluminense foi de Hulk, que vinha sendo muito criticado pela torcida tricolor. E na primeira partida após a saída de Luiz Zubeldia, o Fluminense, sob o comando interino de Marcão, conquistou uma vitória importante diante do líder e encerrou um jejum de 3 meses sem vencer no Brasileirão. O último triunfo havia acontecido em 16 de maio, quando o tricolor derrotou o São Paulo por 2-1, também no Maracanã. Com os 3 pontos, o time chegou aos 38 e permanece na 4ª colocação da competição. E a partida foi especial para um ídolo nosso.
pois esse foi o primeiro gol de Cano na temporada 2026. O atacante argentino passou por uma cirurgia no início do ano e enfrentou uma série de problemas físicos ao longo dos últimos meses. Após marcar o gol decisivo e ser o herói da vitória, o jogador celebrou bastante o momento. E o Fluminense retorna aos gramados pelo Brasileirão no próximo fim de semana. No sábado, o tricolor encara o Remo no Maracanã, às 16 horas. Antes disso, o Fluminense tem um confronto decisivo na Libertadores durante a semana. Na terça-feira, 18, o tricolor visita o Independente Rivadavia, em busca da classificação, depois do empate sem gols no Maracanã. Certo? É isso, tricolores. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo aqui. É uma honra ter a audiência de vocês. Até mais, tchau pessoal.